Hey guys, welcome back to my channel. Daqui é Isidora, como vocês já conhecem. I'm very happy that you are on the other side of your phone watching this video. Vamos falar sobre o perdão? Yes. Gente, não me julguem, mas eu tenho muita dificuldade de perdoar. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros, mas a boa parte ou a única parte, né, de tudo isso é eu ter consciência da dificuldade que eu tenho de perdoar ou ter consciência que eu tenho dificuldade de perdoar. E por isso eu me mimei com esse livro que se chama Forgive ou Perdoa em português, do Timothy Keller, que é um escritor que por acaso eu já li um livro dele e comprei mais dois, esse e um outro, e que eu vou partilhar com vocês aqui um pouquinho mesmo só do que eu estou a aprender, porque simplesmente eu já li 14 páginas desse livro e esse livro tem umas 100 e poucas páginas e Deus já falou tanto comigo que eu não podia guardar isso para mim, então tive que vir aqui compartilhar com vocês. Como eu acabei de dizer, eu tenho muita dificuldade de perdoar, não que seja uma desculpa, mas é uma realidade. Eu sou uma pessoa de temperamento melancólico e isso leva-me, né? Não sei se é o temperamento, se sou eu, porque tenho temperamento, não sei porque tenho temperamento, enfim. Mas eu tenho uma dificuldade muito maior de perdoar do que pessoas de outro temperamento, que tipo os sanguíneos, os melancólicos, os coléricos. Tenho muita mais dificuldade de perdoar do que pessoas desses outros tipos de temperamentos. E eu já tinha descoberto isso muito antes de eu saber que eu era uma pessoa de temperamento melancólico. Graças a Deus, Deus foi me mostrando pelas minhas atitudes e pelas minhas convivências que eu sou uma pessoa que demora muito para perdoar, o que não vai de acordo com a palavra de Deus, porque Deus nos ensina que devemos perdoar. Então é algo que Deus tem trabalhado muito em mim, que eu tenho lutado muito para que Deus realmente me transforme de uma vez por todas e que eu saia desse frame, dessa zona de que tenho que levar semanas e meses e anos só para perdoar alguma coisa que me feriu. Porque se o Senhor nos perdoa todos os dias, quem somos nós para não perdoarmos aqueles que nos ferem ou aqueles que nós pensamos que nos feriram? Porque muitas vezes é a nossa percepção, nem sempre o que a pessoa fez ou como a pessoa falou, mas sim como nós recebemos aquilo. Então, o perdão é uma coisa que todos os dias deve ser trabalhada em nosso coração, até mesmo para as pessoas que não têm dificuldade nenhuma ou que não têm tanta dificuldade para perdoar como pessoas como eu, têm. Então, eu quero compartilhar aqui com vocês o que eu li nesse livro, que na verdade é uma passagem bíblica que está em Mateus 18, 21 a 35, que fala sobre a parábola do perdão, algo parecido. E, gente, é uma história que provavelmente você já tenha ouvido, e fala de um servo que pediu dinheiro emprestado, né, ao seu senhor, e o seu senhor estava a cobrar esse dinheiro que ele pediu emprestado, e mind you guys, foi milhões de dólares que ele pediu emprestado. Milhões de dólares, por isso é que é uma parábola, né? É algo que Jesus criou, mas é uma ficção. E chegou o momento do servo pagar e o servo não pagava, então ele mandou chamar o servo e disse: olha, tens que pagar a tua dívida. E o servo disse, ajoelhou, pediu: por favor, tenha paciência comigo, eu vou pagar e não sei o quê. E o senhor queria que ele vendesse tudo que ele tinha, vendesse a família dele para poder pagar a dívida, mas ele se ajoelhou, pediu: por favor, me perdoa, tenha paciência comigo, eu vou pagar tudo que eu te devo e não sei o que. Daí o senhor aceitou e lhe deixou ir. Agora, o que acontece? O spice da história é que ele tinha um outro, né? Um amigo, um companheiro de trabalho que era também servo, mas que devia a ele dinheiro. E mind you guys, nem era muito dinheiro, era tipo uns mil. Ele devia milhões e esse servo lhe devia 1.000. Então ele foi pedir a esse servo para ele pagar o que ele devia.
um servo, um co-servo com ele, porque ele também era servo. Mind you, guys. Por que ele não pensou, não, essa pessoa também é um servo, se calhar não tem dinheiro agora, se calhar não vai conseguir me pagar, porque eu, que sou servo, o meu patrão está pedindo dinheiro para lhe pagar, né, para pagar a minha dívida, eu não tenho. Imagina ele, que também é servo, se calhar as coisas também não estão boas para ele. E o que acontece? Esse servo se ajoelha, estás a ver exatamente a mesma coisa que ele pediu ao Senhor, esse servo pediu para ele. Tenha paciência comigo, eu vou pagar o que eu te devo. E o que ele fez? Não aceitou e lhe pôs preso. Pôs preso com o servo dele. E os colegas, né, amigos, viram essa situação e não gostaram. Qualquer um não gostaria, qualquer um ficaria triste. Pegaram e levaram para o Senhor e contaram toda a história. Olha, o servo que você perdoou fez isso, isso, isso e aquilo. O Senhor viu a situação, foi lá falar com o servo e disse, mas como é que você, né? Então já parafrasear, isso já é no português angolano. Como é que você, eu te perdoei a tua dívida, agora o teu colega de trabalho também te deve, tá te pedir perdão para você perdoar a dívida dele, você não perdoa, ainda por cima lhe pôs na cadeia. Então vou fazer aquilo que eu disse que iria fazer contigo. O Senhor lhe pegou e lhe pôs na cadeia. E depois no final Jesus nos dá ali mais um spice e diz, e isso vai acontecer com todos aqueles que não perdoarem os seus irmãos de coração. Jesus, falou tanto comigo. Mano, isso falou tanto comigo, toda a parábola, desde o princípio até o fim, falou tanto comigo, de como por vezes Deus nos perdoa tanto, de tantos pecados, de tantos erros, de tantas falhas, de tantas coisas que nós fazemos contra Ele e contra o nosso próximo. E nós, quando nos ferem, quando alguém faz alguma coisa que nós não gostamos, quando alguém faz alguma coisa que nos fere, nós não queremos perdoar, porque simplesmente o nosso orgulho é maior do que o perdão que nós deveríamos liberar. E quantas vezes nós temos agido como esse servo que foi perdoado e não quis, gente, não quis perdoar. Simplesmente ele acabara de ser perdoado e na vez dele de perdoar, ele simplesmente negou-se a perdoar. E é isso que Deus nos chama a enxergar, que por vezes nós somos esse servo, nós não somos o Senhor, que vem e perdoa uma pessoa que nos deve milhões. E não é sobre dinheiro, gente. Vocês sabem muito bem que não é sobre dinheiro que eu estou a falar. Uma pessoa que nos deve milhões, 5, 10 pessoas que nos devem milhões, vêm nos pedir perdão, nós não perdoamos, nós não somos esse servo. Nesse momento, nós não somos esse Senhor, nesse momento nós somos o servo. Porque muitas das vezes o Senhor nos perdoa até pessoas. Outras pessoas nos perdoam, mas quando chega a nossa vez de perdoar, nós simplesmente não queremos liberar o perdão. E mais uma coisa que me chamou muita atenção na leitura, né, desse livro, dessas 14 páginas que eu já li até agora, é uma frase que ele diz aqui, está em inglês, mas depois eu vou tentar traduzir, que diz: To forgive someone's debt to you is to absorb the debt yourself. É tipo praticamente dizer que perdoar a dívida de alguém contra você é praticamente você pegar essa dívida, você absorver essa dívida para você mesmo. Porque se eu empresto o meu carro para alguém, um amigo, uma amiga, esse amigo pega o carro, conduz, estraga, faz um acidente, bate com o carro e perda total, não tem reparação no carro. O amigo volta e vem me avisar: olha, aconteceu isso e aquilo, eu sei que eu te pedi o carro emprestado, eu sei que não era para fazer acidente, nem muito menos estragar o teu carro, mas infelizmente isso aconteceu e o carro estragou todo, graças a Deus estou vivo, mas o carro foi a vida, não tem reparação. E esse amigo te pede perdão e te diz que não tem dinheiro para te pagar pelo carro. Então você pega e diz: ok, eu te perdoo. Mas desde o momento que você perdoa esse amigo e ele não tem dinheiro para te pagar, você pega essa dívida para ti. Porque primeiro, ou você fica sem carro, ou você compra um outro carro.
E esse dinheiro vai sair do teu bolso, não vai sair do bolso do teu amigo, porque o teu amigo não tem dinheiro. Então é mais ou menos isso que o Timothy Keller está a dizer aqui, que quando você perdoa a dívida de alguém, é praticamente como se você estivesse a absorver essa dívida para si mesmo. E é isso que nós devemos fazer, por mais que custe, gente, por mais que nos doa, vai doer, vai custar, mas temos que chegar a um ponto de entendermos no Senhor que é para isso que Ele nos chama. E tem uma parte da leitura em que ele dizia: será que os teus vizinhos, será que os teus colegas, será que os teus amigos te conhecem como sendo uma pessoa que perdoa? Como sendo uma pessoa que tem sensibilidade a perdoar, como sendo uma pessoa que perdoa a dívida no geral? Porque, ok, nós somos cristãos, nos chamamos cristãos, mas vivemos uma vida de dia a dia, no trabalho, na rua, na escola, na igreja, sei lá onde. E várias pessoas nos fazem várias coisas. E será que nós perdoamos de coração? Porque o Senhor aqui nos chama a perdoar de coração. No versículo aí em Mateus 18, na parábola. E tantas são as vezes que nós não temos perdoado. Se não temos perdoado, quem dirá perdoar de coração? Então o Senhor nos chama a perdoarmos aqueles que nos ofendem, aqueles que têm alguma dívida contra nós, para que, não que necessariamente para que Ele nos perdoe, porque isso também é uma coisa muito importante que eu li, que eu aprendi, que realmente eu não sabia. O Senhor ali não está a dizer que Ele só vai perdoar o servo quando Ele perdoar a quem lhe pede perdão, mas de antemão o Senhor já perdoa, mas nos ensina que também como Ele nos perdoa, nós devemos perdoar, porque o Senhor não perdoou o servo depois dele perdoar o conservo dele, Ele perdoou o servo antes e ensinou ao servo que ele deveria fazer a mesma coisa com o seu conservo. Então é isso que o Senhor colocou em meu coração, e eu penso que isso tenha falado ao vosso coração, e que da mesma forma que Deus está a trabalhar no meu coração sobre o perdão, que Ele também comece a trabalhar no seu coração. Em nome de Jesus, que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Paz.